Meu Deus do céu, o que foi esse jogo? O que é a Champions League? Nos últimos 3 anos, a gente teve 3 vezes esse confronto entre Real Madrid e Manchester City, e nos últimos 3 anos, quem ganhou o confronto, ganhou também a Liga dos Campeões. Será que vai rolar isso de novo? Mano, isso aqui já virou um clássico anual. Que jogo maravilhoso. Teve tudo que a gente gosta. Teve provocação, teve futebol de altíssimo nível, muito gol, e vamos comentar disso aqui agora. Olha só, pessoal, antes mesmo da bola rolar, a gente já teve provocação. Pra você que não viu, o City fez questão de provocar o Real Madrid com, na porta do vestiário dele, simplesmente uma foto do Rodri com a bola de ouro, claramente para dar aquela espetada, aquela provocada, e eles não só enveloparam com essa foto do Rodri, como tiraram foto do Vini ali entrando de cabeça baixa e tal, e postaram. Obviamente é para dar aquela provocada no rival. Ficou dessa forma aqui. Se eu não me engano, do Instagram foi excluído, mas do Twitter não, ainda tá no ar até agora. O próprio City postou, e assim, já tinha um clima de ser um grande jogo, com as provocações, com as vaias ao Vinícius Júnior, ficou ainda maior. E aí, falando de escalação, que a gente tem isso aqui. Olha só, o Guardiola, assim como o Ancelotti, ele tinha ali algumas lesões pra ele ter que lidar, tá ligado? Vamos contar aqui quantos zagueiros tinha em campo hoje o Manchester City. Vem comigo aqui. Akanji 1, Dias 2, Ake 3, Gvardiol, Stones. A gente tinha 5 zagueiros, obviamente não foram todos eles que jogaram como zagueiros. 2 aqui fizeram a lateral e o Stones fez o meio campo, mas querendo ou não, em determinada hora, todo mundo ali tem o background de ser zagueiro, de recuar um pouco mais. Então era um time que tinha muita zaga em campo, apesar de, como eu falei, nem todo mundo estar de zagueiro. Outra coisa que chama muita atenção, que chamava atenção para esse time aqui, era a titularidade do Jack Grealish. Assim, o último jogo do City, antes de hoje, tinha sido uma Copa da Inglaterra lá, que vale muito pouco, então não tinha muito da onde prever esse Jack Grealish aqui. O Phil Foden tava no banco, o Phil Foden não foi escolhido como titular. E assim, o Grealish, ele jogou muito pouco tempo, porque ele foi mais uma lesão, ele aconteceu, né, a lesão hoje, mas deu tempo dele participar legal. Então assim, foi uma novidade para esse duelo dos dois enormes técnicos, até porque assim, fora os bons jogadores em campo, tinha também esse duelo extra-campo, que a gente tá falando de um dos maiores de todos os tempos versus o maior campeão de Champions League. Pouca coisa, jogo pequeno, campeonato xoxo, tá ligado? Pouca coisa do jogo de hoje. Enfim, muita zaga do lado do time do Manchester City, e aí do lado do Real Madrid a gente tem o quê? O extremo oposto, porque o Real Madrid não tem zagueiro. Aquela velha contenda, problema, confusão, se repete mais uma vez. O Real Madrid vem em campo com Valverde, camisa 8, meio campista, como lateral, porque não tem lateral, porque o Carvajal já tá machucado há muito tempo, e o Lucas Vázquez machucou também. Então assim, tá com perigo de você aí sair na rua e do nada ser convocado para jogar no Real Madrid, porque eles não têm zaga, eles não têm defesa. Então vieram com Valverde de lateral, Tchouaméni, que é meio campo, como zagueiro, o Asensio, beleza, zagueiro de origem, só que é um jogador muito jovem, que assim, teve que, mano, vai lá, joga de titular, porque é o que tem, é isso e é isso, tá ligado? E aí, pra fechar, o Mendy. A gente tá falando do maior time do mundo, com uma linha de defesa formada por um meio campista, um lateral, um zagueiro de, sei lá, 21 anos de idade, tá ligado? E o Mendy. Isso definitivamente não está à altura do Real Madrid, mas é o que tinha pra hoje. E aí, a bola ia rolar, e o que a gente tinha? Mais provocações. A torcida do City estendeu um bandeirão, basicamente mandando o Vinícius Júnior parar de chorar, parar de reclamar. Então aqui, cara, além do jogo, que foi absurdo, o Real Madrid nunca tinha ganhado na casa do City, ganhou hoje. O Real Madrid, ele entrou em campo para tentar sobreviver. O Real provavelmente estaria satisfeito com o empate, tá ligado? O Real provavelmente voltaria para casa satisfeito com o empate, e aí o clima já tinha isso tudo. A torcida do City foi lá e provocou mais um pouco mais. Postaram aqui, fizeram a bandeira, né, com a foto do Rodri ganhando a bola de ouro, e vamos lembrar sobre quem que ele ganhou, foi em cima do Vinícius Júnior, e mandando o Vini parar de chorar. E além disso tudo, toda hora que o Vini pegava na bola, tinha muita vaia. E assim, posso falar, é claro que agora fica mais fácil de dizer, porque o Vini participou diretamente do último gol, mas o Vini não sentiu hora nenhuma. Apesar de que até o momento do último gol ele não tinha contribuído de forma tão efetiva, eu acho que ele fez um excelente jogo. Um jogo muito bom, um jogo ótimo mesmo. Porque assim, ele teve grande chance de ter uma assistência, mas uma hora o Mbappé perdeu, a outra hora foi o Bellingham, o Vini jogou bem. Enfim, falando em jogar, bola rola, e aí o que a gente tem é o seguinte: o jogo já começa com esse belo passe do Vinícius Júnior, que deixa o Mbappé na cara, e aí o Mbappé vai lá e chuta, e o Ederson faz uma boa defesa. Tá aqui o Ederson, goleiro brasileiro, que hoje fez uma baita atuação. O Ederson foi muito bem mesmo. Teve ali o que talvez seja uma falha no último gol, mas ele foi muito bem. Isso aqui é curioso, porque pra quem não acompanhou, o Ederson, apesar de ter vivido um 2023 muito bom lá, participando até de forma muito boa na final, depois disso, mais recentemente, ele vive um momento de desprestígio. Pra quem não tá acompanhando, ele chegou a ser reserva em alguns jogos, tá ligado? E aí hoje ele faz uma boa partida, e tem também
dado aqui, já falando sobre a boa defesa do goleiro, a gente também não pode deixar de falar que o Mbappé perdeu o gol. O Mbappé, no primeiro tempo, ele teve ali 2, 3 excelentes chances que ele não soube aproveitar. Pelo menos nessa aqui, mérito também dividido. Primeiro, pelo erro do Mbappé. Segundo, com a boa defesa do goleiro brasileiro. Na sequência, o que a gente vai ter é o seguinte, cara, essa chance aqui é inacreditável. E ela serve para ilustrar o como que o Real Madrid foi melhor o jogo todo. Tanto no primeiro, quanto no segundo tempo. O Real Madrid tem essa chance com o Mendy, que olha só, o goleiro está caído, o gol está praticamente aberto, e aí se você olhar por outro ângulo, você tem essa situação aqui, o Mendy recebe a bola nessa situação, só tem zagueiro na frente, porque o goleiro já foi, e ele perde. Assim, o Real Madrid dominava, o Real Madrid pressionava, o Real Madrid dava um calor absurdo no Manchester City, mas ele não conseguia fazer. Parecia que a qualquer hora o Real ia fazer gol, mas ficava nessa eterna promessa de a qualquer hora e o gol nunca que vinha. E assim, teve essa enorme chance com o Mendy e o Mendy perdeu. E aí, cara, a gente tem aquela regra clássica do futebol, que é o quê? Quem não faz, o que acontece? Toma gol do Haaland, que finalmente marca um jogo grande de Champions League. Olha só o que acontece aqui. Numa bola, lembra do Grealish, que eu falei que, foi uma surpresa no time titular, jogou pouco tempo, mas olha só o que faz. Dá o passe por cima, o Gvardiol ajeita de peito e vai lá o Haaland e faz o gol dele. Ele finalmente marca contra o Real Madrid. Assim, cara, tem muita gente que questiona o Haaland, e eu, sinceramente, não concordo com quem questiona. Eu entendo você falar que, talvez o Haaland não seja um craque da bola, porque ele não tem um refino, e de fato ele não tem. O Haaland, ele não é aquele jogador classudo, tá ligado? Ele, na verdade, tá longe de ser isso. Mas assim, ele só faz gol. Cara, mas a quantidade que ele faz, não dá pra você usar a palavra só. Porque não tem como. Nesse momento aqui, no primeiro gol, ele chegava em 48 jogos a 48 gols na Champions League. Como é que você fala? O cara tem média de 1 gol por jogo na Champions. Como é que você fala que, ele só faz gol? Isso é tipo você falar, não, mas, o Ronaldo Fenômeno, ele só foi o melhor da Copa, tá ligado? Tem coisa que não tem como falar só. Não, a Alemanha só ganhou de 7 do Brasil. Tem coisa que não tem como falar só, tá ligado? Talvez você tenha exagerado um pouco aqui, mas é que realmente, tipo assim, se ele tivesse média de 1 gol a cada 1 jogo na Copa da Inglaterra, onde o City encontra um monte de time de Série C, Série D, você até entenderia, mas ele tem esses números na Champions League. Isso é bizarro. Agora, dito isso, existe sim a crítica muito justa que normalmente quando chega na fase final de Champions, ou então até mesmo em jogo grande, tá ligado? Ele costuma dar uma sumida. Hoje era já mata-mata, mas ainda não é fase final, até porque isso aqui é antes das oitavas, mas era um jogo grande. Era contra o Real Madrid e ele apareceu. Daqui a pouco a gente fala mais sobre os números dele, porque é realmente um bagulho impressionante. Assim, eu discordo de quem fala que o Haaland não é craque. Eu concordo com quem fala que ele não é classudo. Tá longe de ser. Ele é bem caneludo das ideias, tá ligado? Mas a quantidade de gol que ele faz, não tem como você julgar esse maluco como, ele só faz gol. Gente, é absurdo. A quantidade que ele faz, cara, nesse momento, ainda tem mais um gol pra vir, mas nesse momento aqui, ele se igualava a Zlatan Ibrahimovic em quantidade de gols na Champions League, 48. Aí você fala, mas o que tem de mais? O Ibra nunca ganhou a Champions. O cara com 24 anos, ele se igualou ao Ibra. É sem condições, gente. Não tem como... ele só faz... Não tem condições. Tá errado falar que o Haaland só faz gol, tá ligado? Porque parece que é muito pouco. Enfim, na sequência, 1-0 Manchester City. O que a gente vai ter é nesse lance aqui, parece que o Ederson pegou, mas na verdade foi uma bola no travessão. Como eu falei, o jogo, se você ver só números, parece que o Vini foi pior do que ele foi. O Vini jogou bem o jogo todo. Esse lance, numa jogada completamente apertada, sem espaço, o Vini acha um espaço, ele acha um jeito de chutar, ele não chuta de qualquer forma, ele vai fazer simplesmente isso aqui, ó. Ele traz a bola, chuta, acerta o travessão por muito pouquinho, ele não faz o gol. Eu sei que tem muita gente que acha que o Vini é um jogador meio mimizento, que, sabe, fica forçando uma narrativa e tal, mas mesmo que você tenha esse tipo de pensamento, hoje ele estava numa situação muito desfavorável. Ele pegava na bola e todo mundo vaiava. E assim, a gente sabe que na Espanha, o Vinícius Júnior, ele já tem esse tipo de vivência, tá ligado? É comum do Real Madrid jogar em quase qualquer lugar e ele ser muito vaiado, mas fora da Espanha, isso não era comum.
Contra o próprio Manchester City, teve anos aí que ele foi elogiado, que ele era, tipo, aplaudido, tá ligado? Teve aquele jogo que ele, tipo assim, fez ali um bom confronto com o Kyle Walker, que agora já até saiu do City, tá lá no Milan, e no final eles se abraçaram, e a torcida veio prestar apoio, tá ligado? E a gente até falava, pô, será que não tá na hora do Vini sair da Espanha, não? Porque, olha só, na Inglaterra, ele é muito aplaudido, ele é elogiado, mas hoje não era o caso. Hoje ele tá completamente sob pressão, sobre vaia, o estádio inteiro caindo em cima dele, e mesmo assim ele fazendo uma partida monstruosa. Então, mesmo que você ache que ele é um jogador meio mimizento, você tem que concordar comigo aqui que ele teve culhões, que ele tem culhões, que ele aguentou uma partida completamente pressionada e fez um ótimo jogo. O que a gente tem na sequência, pessoal? A gente vai ter o Mbappé maltratando a bola. Aí, eu vi um cara falar que o Mbappé é o craque mais bagre que existe. Olha só, a bola chega aqui redondinha pro Mbappé. Ele tem espaço. Não chegou uma finalização dessa pro Vini praticamente que o jogo todo, tá ligado? Mas chegou pro Mbappé e aí ele foi lá e colocou a bola na lua. Vamos ver aqui o vídeo do momento, porque olha só. A bola vem, o Rodrigo fazendo um bom jogo. Acha o Mbappé, ele chuta e joga lá longe. Cara, o que dá pra dizer? No primeiro tempo, o mundo tava caindo nas costas do Mbappé, porque ele teve aquela chance lá no começo que o Ederson pegou, e depois ele tem essa segunda chance, e essa aqui ele tá completamente à vontade para bater e bate mal. Aí, se você for ver na internet afora, o pessoal já tava, assim, descendo aço no Mbappé, o que eu entendo, porque ele realmente estava perdendo boas chances. Mas, cara, eu penso 3, 4, 5 vezes antes de meter o pau num cara que meteu um hat-trick numa final de Copa do Mundo quando é a Argentina do Messi. Tá ligado? Eu penso muito porque um cara desse, hora ou outra, ele vai acabar resolvendo, nem que seja na cagada, e foi na cagada. Mas, enfim, nesse momento aqui, ele perdeu. E tudo isso que a gente viu foi só no primeiro tempo. Gente, que jogo enorme. E dessa forma, terminou a primeira etapa com um gol do Haaland, um Haaland meio que calando ali os críticos de falta gol em jogo grande. Teve gol, só que o placar, na minha visão, ele não mostrava o que o jogo mostrou, porque o placar ele mostra 1-0 pro Real Madrid, pro Manchester City, mas o jogo era do Real Madrid. Eu trago aqui em números, a gente teve no primeiro tempo 9 finalizações do Real contra 6 do City. O Real Madrid, ele teve mais chances, só que ele perdeu a chance. O Real Madrid, ele dominava o jogo e do nada tomou um gol, tá ligado? O futebol tem dessas. Eita porra, tá piscando a luz do nada. Bom, acho que eu resolvi aqui, vamos dar sequência. Apesar de no placar o City estar ganhando, na verdade, se você ver o jogo, quem dominava era o time do Real Madrid, era o time espanhol. E aí, no segundo tempo, o que a gente vai ter? A gente já começa com mais uma vez o Haaland levando muito perigo. Esse lance aqui, olha só, a bola bate aqui no travessão, isso no comecinho do segundo tempo, o City teve ali a chance de ampliar o placar. E é aquela história, cara, o futebol é muito acaso. Se acontece tal coisa, o mundo todo muda, tudo que acontece deixa de acontecer, sabe, efeito borboleta enorme. Se o não pega aquele chute do Colomani, a Argentina não era campeã do mundo hoje, o Messi nunca tinha ganhado uma Copa. E isso aqui provavelmente é um desses casos de se a bola entra, talvez mudaria tudo, mas não entrou, bateu no travessão, o Haaland ficou no quase, e aí depois o que a gente vai ter é mais uma chance. O Vini, ele vem aqui pela lateral, ele come a defesa do Manchester City, cruza na área, achando o Bellingham completamente livre, que cabeceia pra fora. O Vini criou muito, eu acho que assim, o Vini, se ele tivesse uns companheiros aproveitando um pouquinho melhor, dava pra ele ter feito uma daquelas partidas maravilhosas e monstruosas, tá ligado? Só que acabou que o pessoal perdeu as oportunidades que ele criou. Na sequência, a gente vai ter o gol do Mbappé. Como eu falei, ele vinha mal no primeiro tempo, mas no segundo ele meio que se corrige na base da cagada. E eu falo isso porque, olha só, a bola vem do Ceballos por cima, ele pega ela toda desajeitada e faz um golaço na cagada. Porque, olha só, tá ele aqui comemorando, e se eu falei que o Haaland chegava a 48 gols, o Mbappé chega a 52. O Mbappé é monstruoso, é coisa de doido também, assim, os números dele também são impressionantes. Mas, se você pegar pra ver no ângulo mais de perto, o Mbappé, ele errou a bola. Tipo assim, ele foi chutar com o pé, canelou ela e virou gol porque ele canelou. Então, assim, ele acertou errando. Acho que dá pra dizer isso. O que importa é que foi gol. Talvez se ele pega direito na bola, teria mais chances do Ederson defender do que errando do jeito que ele errou. Ele canelou, ele errou e ao errar, ele acertou, tá ligado? E lá vai a luz aqui piscando de novo. Acabou a bateria, coisa boa. Vamos seguir aqui, vocês me perdoam, vai estar um pouco escura a minha cara, mas vamos seguir dessa forma aqui mesmo. Depois que a gente tem o seguinte, pessoal, o Bellingham perdendo uma chance maravilhosa, que se eu não me engano foi o Valverde que deu o passe para ele. A bola cruza toda a área, vem parar aqui no Bellingham, aqui embaixo, o Ederson cresce na frente dele e cresce o suficiente para o Bellingham perder essa chance. Assim, era um passe absurdo. O Ederson, goleiro brasileiro, ele faz uma senhora defesa, e como eu tava falando, isso de hoje tinha tudo para ser um jogo para
sair exaltando o Ederson por uma partidaça. Só que aí acabou perdendo, e a gente vai lembrar muito mais do Real Madrid, do que o Real Madrid fez, do que do goleiro que perdeu o jogo, tá ligado? Mas essa chance aqui era enorme, e vou te falar, tá? Se o Real empata ou principalmente perde o jogo de hoje, sairia muito caro, porque assim, o Real perdeu muita chance. E, por mais que era um jogo fora de casa, o Real precisava ganhar esse jogo, porque ele fez por onde, tá ligado? Ele é aquele tipo de partida que se você perde ou se você simplesmente deixa de ganhar, você desperdiçou oportunidades. O Real teve chance e não estava sabendo aproveitar. Aqui, o Bellingham perdeu uma bola redondíssima que chegou nele. E aí depois, o pênalti do Ceballos em cima do Phil Foden. O Foden, que tinha entrado no lugar do Grealish, ele conduz a bola ali de forma a lá Phil Foden, cava um pênalti, sofre o pênalti. O Ceballos, cara, pra você que não acompanha tão de perto o Real Madrid, no último jogo de La Liga, ele tinha ido muito bem. Se eu não me engano, ele acertou 99% dos passes que tentou. Assim, é realmente um bagulho impressionante. Ele tá tendo ali que compor elenco, porque, né, o Valverde tá tendo que jogar de lateral, aquela doideirada toda. O Ceballos estava bem mais uma vez no jogo de hoje. O gol do Mbappé é uma cavadinha do próprio Ceballos, só que ele faz essa merda aqui. Claramente falta, e falta dentro da área, o que é pênalti. E aí, pra cobrança do pênalti, vem quem? Erling Braut Haaland, e faz mais um gol. Vamos ver a cobrança, porque assim, deslocou o goleiro. Ele corre pra bola, o goleiro pra um lado, bola pro outro, mais um gol. Cara, o Haaland chega agora a 49 gols. Se no primeiro gol desse jogo ele empatava com o Ibrahimovic, agora ele supera. Agora ele empata com o Di Stéfano. Ele tem em 48 jogos 49 gols. O Haaland, ele tem uma média superior de gols a jogos na Champions League. Eu já falei demais sobre, tipo assim, não dá pra falar que só faz gol, tá ligado? Mas é isso, não dá pra falar. É realmente absurdo. Agora, se por acaso o City passar e tal, o que sinceramente eu tô achando meio difícil de acontecer, mas nunca se sabe. Tem que ver, caso o City passe, se ele vai conseguir também fazer gol na reta final, porque naquela temporada que chegou a ser campeão, faltou ali um gol na semi, faltou um gol na final, tá ligado? Mas, pra todo mundo que fala que é só o fazedor de gols, gente, ganha esse esporte quem mais faz gol, tá ligado? Ele é só um especialista no que mais importa no esporte que a gente tá comentando. É tipo falar, o LeBron não é tão bom no basquete não, ele só faz cesta. Não tem cabimento, tá ligado? Enfim, mais um gol, o Real Madrid dominando o jogo, mas do nada tem essa cagada, o Real fica atrás no placar, mas não por muito tempo, porque Brahim, lei do ex-jogador do City, entra, e aí ao entrar, num rebote que veio do Vini, ele chuta e faz o gol de empate aos 85. Cara, o Real Madrid, ele nem comemora porque é ex-jogador. O Real Madrid, ele tem um pacto com a Champions League, que é impressionante. O City, falando um pouco do time inglês, ele tá cedendo empate demais nos últimos jogos. Não é só contra o Real Madrid, ele já cedeu empate, sabe, inacreditável contra o Feyenoord, que rendeu aquele meme do parei, é máfia, tá ligado? O City, ele vem de um ano que, por incrível que pareça, ele não disputa a Premier League, pelo menos não para ganhar. O City tá correndo por fora. A briga do City é para garantir vaga no G4, para, né, ter vaga para Champions League. Então, assim, é um ano muito ruim, que caso seja confirmada a eliminação, o City vai jogar o resto da temporada só para garantir vaga na Champions, muito provavelmente. No máximo ali vai tentar uma Copa, mas Copa não vale muita coisa na Inglaterra. O Brahim entra de um oportunismo maravilhoso, um acerto, e aí a estrela do Ancelotti, que tinha acabado de colocar ele em jogo. E se ele entrou, é porque o Rodrigo saiu. Eu acabei falando muito pouco do Rodrigo, mas fez um bom jogo, achou bons passes. Mas o Rodrigo, com o Ancelotti, ele sofre de uma coisa que o Rafinha sofria com o Xavi. O Rodrigo joga bem, mas quando alguém tem que sair, é o Rodrigo que sai. Assim como o Xavi tirava sempre o Rafinha primeiro, antes de todo mundo, o Rodrigo, sempre que alguém tem que sair, sai ele, mesmo que, igual no caso de hoje, eu acho que o Mbappé estava pior do que o Rodrigo em campo. Mas mesmo assim, se tem que alguém sair, sai o Rodrigo. Saiu, e nesse caso aqui acertou o Ancelotti, porque entra o Brahim e entra fazendo gol. Cara, o jogo foi muito bom de verdade. O jogo foi coisa de doido, tá ligado? Nossa, absurdo de bom. Depois, o que a gente vai ter, pessoal? O gol de virada, a cara do Real Madrid, com o Vinícius Júnior, que foi xingado, que foi zoado, que foi tudo quanto é tipo de coisa, com o Vinícius Júnior pressionando, roubando a bola, dando de cavadinha, o que vira uma assistência para Jude Bellingham fazer o gol dele, e sai todo mundo comemorando, e aí o Bellingham vai lá e abre os braços. Cara, esse jogo teve tudo que a gente gosta de uma partida de futebol. Teve virada, teve provocação, teve futebol de alto nível, teve um Real Madrid jogando à la Real Madrid. O Real tem a esperança, não tem a certeza, tem a esperança de poder contar com o Rudiger para o jogo de volta. Não dá para saber se de fato vai rolar, mas existe a esperança. O time está muito vivo.
O Real, eu acho que ele é bem favorito para a partida de volta. É claro, é só um gol de diferença e principalmente se tratando de Champions League, tudo pode acontecer, mas agora vai poder decidir em casa, no Bernabéu. Eu acho que não tem estádio que pesa mais neste campeonato do que o tal do Santiago Bernabéu, e o City vai ter que subir essa montanha de tirar a desvantagem, e principalmente é uma montanha alta se tiver Rudiger marcando o Haaland, porque hoje ali, por mais que o Real Madrid ainda conseguiu se virar, o Tchouaméni não chega aos pés do Rudiger. O Asensio também é muito bom, mas Rudiger é Rudiger. Se tiver o Rudiger, fica ainda mais difícil. O Vini, cara, faltou um gol do Vini pra ele poder comemorar na cara dos malucos. Eu gosto do City, tá ligado? Eu acho que eu tenho mais simpatia ao Manchester City do que a maioria das pessoas. Mas a postura da torcida hoje, meio que usando do Rodri e da bola de ouro, completamente roubada, pra zoar e provocar o Vini, me fez ter uma vontade de ver eles passando aperto, tá ligado? Faltou o gol do Vini, mas se não teve gol, teve assistência e teve um excelente jogo. O que você achou dessa partida monstruosa? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Que jogo absurdo. Semana que vem tem a partida da volta, eu acho que da Real Madrid. Eu acho que é muito difícil, mas se não der, a gente tá aqui, e se der Real Madrid, a gente tá aqui de novo. 3-2 Real Madrid, tudo que a gente gosta teve nessa partida.